E na última etapa do Metrópole Debate de hoje, temos outras informações e outras perguntas. O Francisco Ferreira da Cruz, do bairro Quintino Cunha, diz que se aposentou recebendo menos do que ele ganhava à época como salário na empresa onde trabalhava. Como ele pode fazer, professor Paulo Bacelar, para pedir a correção desse valor da aposentadoria para chegar ao valor que ele recebia antes quando trabalhava? Olha, o valor da aposentadoria é uma média desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Você pode pedir uma revisão se não tiver passado 10 anos da concessão do benefício, pode fazer uma revisão, mas essa revisão vai ser feita olhando os salários que foram considerados naquela média. Se você verificar que existe um salário que está indevido, que está errado, você pode pedir a revisão para que seja incluído naquela média o salário correto daqueles meses que você trabalhou, porque a média ela não vai levar em conta somente o último mês que você estava trabalhando antes da aposentadoria, vai levar em conta todo o seu período contributivo desde julho de 94. Outra pergunta agora do Joaquim Tadeu dos Santos, do bairro Henrique Jorge, contribuindo como autônomo. Ele é eletricista e exposto à periculosidade. Entra na aposentadoria esse aspecto da periculosidade? Não, como autônomo não, somente o empregado, o avulso e o cooperado, quando você trabalha para uma empresa que tem um risco, que ela está trabalhando em uma atividade com risco, com um agente nocivo, químico, físico ou biológico. Mas o autônomo normal. Sidney Castro de Andrade, do bairro Bom Jardim. Quem se aposenta por invalidez corre o risco de perder a aposentadoria depois de certo tempo? Nesse caso, nós já tivemos uma pergunta bem semelhante. Aquela minha pergunta, a cada 2 anos o INSS pode fazer uma revisão para esse benefício. Francisco Eduardo da Silva Mondubim foi demitido no dia 28 de maio e foi descontado a quinzena do dia 20, quando ele foi demitido. Ele quer saber se isso é correto. Sim, é correto. Se ele recebeu uma quinzena anterior, na hora de receber os salários, ele vai descontar o que ele já recebeu. A telespectadora Neta Batista, do Bom Jardim, diz que a sogra dela trabalha há 15 anos com carteira assinada e agora vai completar 60 anos de idade. Ela pode se aposentar antes dos 60 anos ou só depois que completar os 60 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Somente quando completar os 60 anos. E é uma outra pergunta da dona Neta Batista. Se uma pessoa nunca contribuiu com o INSS, já passando da idade de se aposentar, não pode mais conseguir o benefício da Previdência? Pode, se ela começar a contribuir, daqui para 15 anos ela vai se aposentar. José Ferreira Lima, presidente Vargas. Entre 1987 e 97, o José trabalhou como vigilante. Ele tem direito a um percentual maior na sua aposentadoria quando ele der entrada com o pedido? Sim, agora ele tem que ter também o PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário, que a empresa vai fornecer para ele considerar aquele tempo como especial. Pergunta do nosso telespectador Paulo Soares. Minha mãe mora em Itauá, onde era trabalhadora rural. Ela teve um problema de saúde, veio a Fortaleza se tratar e deixou de contribuir com o INSS por um ano. Voltando para a cidade de Itauá, quando procurou o sindicato, recebeu a informação que não poderia mais se aposentar pelo Fundo Rural porque passou muito tempo na área urbana, em Fortaleza. Isso é verdade? Agora ela faz 65 anos de idade. O que vai precisar para se aposentar, independente do sindicato, professor Paulo Bacelar? Olha, ela teria que ter 15 anos como atividade rural. Se ela tiver um tempo como atividade rural, foi para atividade urbana, passou um tempo e agora voltou à atividade rural, ela precisa ter comprovações dos 2 períodos, do período anterior ao período urbano e agora ao período novo urbano. Se somar os 2 períodos der 15 anos, ela pode se aposentar ainda. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Francisco Dejaci, do bairro Mondubim, faz o seguinte relato. Me acidentei na empresa em 2005. Era motorista rodoviário transportando combustíveis. Recebi uma pancada que gerou 3 hérnias de disco e estou incapaz. Fiquei no auxílio-doença e em 2009 fui aposentado por invalidez. Com 15 dias de aposentadoria, liguei para a empresa e me disseram que eu não tinha direito nenhum. Minha carteira continua assinada. Tenho direito a algum reparo pela empresa? Até meu plano de saúde cortaram. Isso é certo, professor Paulo Bacelar? É certo em parte. Ela não pode realmente assinar na baixa na carteira, não gera nenhuma indenização, porque a empresa não o demitiu ainda, ele só está com seu contrato suspenso. Então ele não pode requerer nenhum benefício agora. Mas a questão do plano de saúde já é pacífico na jurisprudência trabalhista, que a empresa ela tem que continuar contribuindo com
aquele plano de saúde, porque se a empresa paga o plano de saúde é exatamente para aqueles momentos em que ele tem problema de saúde. Então, se ele está precisando agora, não seria justo a empresa cortar o plano de saúde. Ela deverá continuar contribuindo. Agora, professor Paulo Bacelar, nesse caso, ele estando trabalhador aposentado por invalidez, nesse caso o Francisco Dejaci não tem direito a receber os benefícios, as indenizações trabalhistas dele? Não, porque o contrato dele não foi extinto. Ele só está aposentado por invalidez. Um período, lembra aquela pergunta que o INSS poderá cortar esse benefício, caso ele não seja mais inválido? E o benefício dele, o contrato dele, Zenon, apenas fica suspenso. Ele não é demitido e também ele não está pedindo demissão, ele só está com o seu contrato suspenso. Os efeitos do contrato ficam suspensos. Então ele não é demitido nem tem direito a nenhuma indenização. Mas o plano de saúde, a empresa deverá continuar contribuindo. Valmir Ozanam, do bairro Bom Sucesso. Com quantos anos de contribuição a pessoa se aposenta sendo deficiente físico? Depende da deficiência. Pode ser uma deficiência leve, moderada ou grave. E vai depender muito de quanto tempo ele trabalhou em cada atividade dessa. Somente com um pedido de aposentadoria, que já pode ser agendado, aposentadoria para as pessoas com deficiência, e aí após a análise médica que ele vai saber. O José Ribamar da Silva, que reside no bairro Antônio Bezerra, diz que teve a carteira assinada em um dia e no outro dia deu baixa na carteira. Afirma que ele trabalhava, faliu. Ele não consegue retirar o FGTS porque teve a carteira roubada. Como ele consegue retirar esse benefício, esse FGTS? É uma situação aqui meio confusa, mas dessa empresa só, porque um dia só não gera esse FGTS? O FGTS só se fosse um mês, né? Aí depende aí, teria que analisar o caso melhor. A dona Antônia Maria, também do bairro Bom Sucesso, diz que tem uma tia que tem problema de saúde, um CA, ela recebe auxílio do INSS. Quando chegar o tempo dela se aposentar por idade, ela consegue a aposentadoria? Sim, se ela tiver 15 anos de contribuição. Esse tempo como benefício, ele conta para a carência, conta para essa contagem do tempo. Benedito Gonçalves de Souza, do bairro Planalto Pici, diz que a mãe dele está com mais de 10 anos que está afastada da empresa, recebe auxílio-doença. Quando ela se aposentar, recebe os direitos trabalhistas que ela tem direito na empresa? Sim, se ela se aposentar e continuar trabalhando, não. Ela teria que ser demitida para que ela tivesse direito à indenização da empresa. Outra pergunta também do Benedito. Se uma pessoa que é pensionista pode se aposentar por idade e receber os dois benefícios? Se ela tiver contribuído por 15 anos, chegar à idade de 60 anos e pedir realmente a aposentadoria, ela vai ter as duas coisas. Roberto Ferreira de Araújo, Parque São José. O Roberto tem 25 anos de contribuição e se trabalhar por mais 15 anos, pode se aposentar? Sim, aí teria quantos anos? Aí vai para 40 anos, 40 aí já está anos. passando 5 anos. Só basta 10 anos, amigo. Mais 10 anos você, claro, desde que tenha uns 65 anos de idade, Não, né, professor Paulo Bacelar? Não, aí não precisaria da idade, 35 anos já se aposentaria. Mas 45 anos ou 35 anos vai aumentar o fator previdenciário. Então, se ele trabalhar mais 15 anos... No caso, ele tem 25 anos de contribuição. Com mais 10 anos de contribuição... Ele já teria direito à aposentadoria. Mas se ele trabalhar 15, ele teria um fator previdenciário maior. No caso, a mais. Aí seria benéfico para ele. Seria mais benéfico. É porque o fator previdenciário sempre tira para baixo, né? Nesse caso, vai aumentar. Né? Muitas vezes o fator previdenciário até aumenta a aposentadoria. Mais uma pergunta, Cícero de Souza, do Parque Genibaú. Uma pessoa que é aposentada por incapacidade, isso implica em não poder tirar a carteira de motorista? Depende se a atividade dela era motorista. Se ela é motorista e foi aposentada por invalidez, não pode tirar a carteira. Francilene Rodrigues de Lima, Barra do Ceará. A Francilene contribuiu como autônoma e se ela falecer, quem fica recebendo o benefício dela é o filho menor de idade ou o marido dela? Os dois. O marido durante a vida dele toda e o filho até os 21 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, nossa telespectadora Elisete Nogueira Medeiros, do João 23, diz que é empreendedora individual, fez uma cirurgia de hérnia de disco, está recebendo auxílio-doença, está com o INSS atrasado. Isso impossibilita dela se aposentar? Não, porque ela está com benefício, né? Ela não pode contribuir enquanto está com benefício, então ela terá direito a contar aquele tempo de benefício para o tempo da aposentadoria dela.
Professor Paulo Bacelar, infelizmente o nosso tempo acabou, muitas perguntas ficaram e você, telespectador, que não teve a resposta nessa edição, a gente pede paciência a você, telespectador, telespectadora, e na próxima edição do Metrópole Debate nós traremos mais uma vez o professor Paulo Bacelar aos nossos estudos para responder com informação segura e precisa a sua dúvida. A você, um grande abraço, a você, professor Paulo Bacelar, um grande abraço. Um abraço a todos e até o próximo programa.